Bem no meio do jantar em família, a minha cunhada se levantou, apontou o dedo na minha cara diante de todos e disparou. Você enganou o Roberto. Depois, ela olhou friamente para minha filha de 7 aninhos e soltou o seu veneno. Você nem sequer é desta família. O Roberto não é o seu pai. O meu marido não gritou, não exigiu explicações aos prantos e nem abriu o envelope que eles haviam jogado com tanta maldade sobre a mesa. Naquela noite fatídica, tudo o que eles haviam preparado para nos destruir acabou se voltando contra eles mesmos. A gente aprende a sentir quando algo está errado. Deus nos dá esse discernimento espiritual, principalmente quando somos mães. Não é mágica, é instinto puro. É aquela pressão angustiante no peito quando uma casa está silenciosa demais, como se todos tivessem ensaiado uma peça de teatro antes mesmo de você chegar. Foi exatamente isso que eu senti na noite em que o Roberto, meu marido e eu chegamos à casa dos pais dele, em Belo Horizonte. Era uma sexta-feira, pouco depois das 8 da noite. O ar lá fora estava fresco e seco. A mãe dele, Dona Raquel, abriu a porta para nós com aquele sorriso forçado e apertado de sempre. O pai, seu Geraldo, mal me cumprimentou. E a Juliana, a irmã mais nova do Roberto, já estava sentada à mesa, com aquela expressão de quem carrega um segredo e mal pode esperar para soltá-lo, no ar. A nossa filha, a pequena Mia, entrou segurando firme a minha mão. Ela tinha 7 anos, 2 trancinhas desiguais no cabelo, e em sua inocência, ainda acreditava que um jantar em família era um refúgio seguro. Ela se sentou ao meu lado, balançando os pezinhos debaixo da cadeira, enquanto cantarolava um louvor baixinho. A minha menina não sabia de nada. A mesa estava posta com sopa, arroz, um frango ensopado e pães de queijo enrolados num pano de prato caprichosamente bordado. Tudo parecia normal, mas havia troca de olhares demais. Um clima pesado. Mal tínhamos terminado de tomar a sopa, a Raquel pousou a colher no prato, limpou a boca e anunciou: Juliana, você disse que queria compartilhar uma coisa com todos nós. Compartilhar. Meu estômago embrulhou na mesma hora. A Juliana empurrou a cadeira para trás e ficou de pé, devagar, como se estivesse no centro de um tribunal que ela mesma havia organizado. Ela me apontou o dedo. Você, disse ela, com a voz tremendo de emoção, não de medo. Você enganou o meu irmão. Por uma fração de segundo, achei que eu tivesse ouvido mal. Que ela estivesse falando de outra coisa. De uma dívida inventada, de eu não ter levado a sobremesa, de não ter respondido a uma mensagem. Mas não, ela falava de infidelidade. Antes que eu pudesse abrir a boca para responder, a Juliana virou o rosto na direção da minha filha, na direção da Mia, e disse com toda a frieza: Você não é de verdade desta família. O Roberto não é o seu pai. Senti o ar faltar nos pulmões. A Mia ficou paralisada. O sorriso desapareceu do rostinho dela num piscar de olhos. Ela olhou para o Roberto, depois olhou para mim e de novo para o Roberto. Papai, ela sussurrou. O que ela quer dizer com isso? Essa vozinha, triste e confusa, ainda me persegue nas madrugadas. Era só uma criança tentando entender o porquê de estarem dizendo uma monstruosidade daquelas. Eu me levantei num pulo, mas, antes de conseguir alcançá-la, o seu Geraldo falou lá da cabeceira da mesa. A voz dele saiu gelada. Sinto muito, menina. Nós também não somos os seus avós de verdade. A Mia se encolheu na cadeira, como se tivesse levado uma pancada. Naquele instante, eu entendi. Ah, não era só a loucura da Juliana. A Raquel não se surpreendeu. O Geraldo não hesitou. Todos eles sabiam. Todos eles haviam esperado por aquele momento terrível. Eu tirei a Mia da cadeira e a abracei com todas as minhas forças contra o meu peito. Eu não gritei, nem dei a eles o espetáculo sujo de brigas que eles tanto queriam ver. Apenas peguei a minha filha no colo, cobri a cabecinha dela com a minha mão e caminhei em direção ao corredor.
Ao sair da sala de jantar, ouvi um baque surdo e seco sobre a madeira da mesa. A Juliana havia jogado ali um envelope branco e grosso, com o timbre de um laboratório particular. Um daqueles envelopes que não aparecem durante um jantar normal. Eu consegui vê-lo, de soslaio, e também vi a expressão no rosto do Roberto. Não era surpresa, era uma ira profunda e contida. A cara de um homem bom, que finalmente entendia até onde a maldade de sua própria família era capaz de chegar. Continuei caminhando com a Mia tremendo entre os meus braços. Do corredor escuro, ouvi as vozes deles. A dona Raquel disse: "Nós te fizemos um favor, meu filho." A Juliana acrescentou: "É um teste de DNA, Roberto. Abre logo. Você já não pode mais continuar defendendo essa mulher." E o Geraldo arrematou: "Vamos, Roberto. Encare a verdade de frente. Fizeram você de idiota durante anos." A Mia apertava minha blusa com as suas mãozinhas miúdas. E então eu ouvi a resposta do Roberto. A voz dele saiu baixa, mas de uma firmeza tão grande que calou a sala instantaneamente. "Esta é a última vez em toda a minha vida que nós pisamos nesta casa." Fez-se um silêncio cortante. A Raquel foi a primeira a reagir. "O que é que você está dizendo? Quem enganou você foi ela, não nós." A Juliana levantou o tom de voz. "Nós estamos te mostrando a verdade." O Roberto não gritou. "Eu não consigo acreditar que vocês conseguiram um teste particular às escondidas," ele disse enojado. "Não consigo acreditar que usaram uma amostra da minha filha sem permissão. E muito menos consigo acreditar que tiveram a coragem de jogar isso na cara de uma criança de 7 anos. Ninguém teve coragem de retrucar." Logo em seguida, o Roberto continuou: "Mas vocês têm toda a razão em uma coisa. Eu fechei os meus olhos tempo demais. A Mia, a partir de hoje, já não tem a voz por parte de vocês." Alguém na sala soltou um gemido de assombro. "E eu já não tenho mais pais." O barulho de cadeiras se arrastando rasgou o silêncio. A Raquel começou a falar por cima de todos, descontrolada. O Geraldo se levantou. A Juliana murmurou algo. E foi então que o Roberto soltou a frase que mudou tudo. "Sim, eu sei muito bem que a Mia não é a minha filha biológica." O choque foi imediato. "Eu sei disso desde antes mesmo dela nascer." Apertei a Mia com mais força ainda contra mim. "E a Mariana nunca me enganou." Ninguém falou nada, nem a Raquel, nem o Geraldo, nem a Juliana. Foi a primeira vez em muitos anos que a família do Roberto não teve uma frase venenosa preparada na ponta da língua. Logo depois, ouvi os passos dele. O Roberto apareceu no corredor. Primeiro, ele olhou para Mia e depois para mim. "Vamos embora," ele disse. E nós fomos embora, sem bater portas e sem despedidas. Apenas fomos para o lado de fora. O ar da noite estava gelado. A Mia continuava grudada no meu corpo. O Roberto caminhava ao nosso lado, mantendo uma mão firme nas minhas costas. Eu senti que algo havia se quebrado para sempre, mas não dentro de nós três. A verdade é que o horror daquela noite não começou naquela mesa. Para entender como chegamos até ali, é preciso voltar alguns anos. Quando eu conheci o Roberto, ele era um rapaz de 21 anos. Era incrivelmente tranquilo, muito sério. Um daqueles homens que carregam fardos pesados demais sem reclamar. Estudava e trabalhava arduamente ao mesmo tempo. Ele não vinha de uma família pobre, mas sim de uma família onde cada mínima ajuda oferecida era cobrada mais tarde. Eu me apaixonei por ele mais rápido do que gosto de admitir, mas conhecer a família dele foi outra história. A dona Raquel me recebeu como se eu estivesse no banco, solicitando um empréstimo de altíssimo risco que ela não tinha a intenção de aprovar.
O seu Geraldo corrigia agressivamente tudo o que a gente dizia. E a Juliana, que na época devia ter uns 10 aninhos, já olhava para as pessoas com desprezo, por cima do ombro. Logo naquele primeiro almoço, a Raquel me testou. E então, quais são as suas intenções com o nosso Roberto? O nosso Roberto, como se ele fosse uma propriedade da família e eu estivesse tentando roubá-lo. Depois vieram as pequenas alfinetadas venenosas, disfarçadas por um sorriso. O Roberto é tão generoso. Seguro que ele pagou tudo, não é? As moças de hoje em dia são muito espertas em deixar a conta para o namorado. Que bom que você trabalha. Mariana, assim não depende tanto dele. Ela dizia isso como se estivesse me fazendo um elogio. Mas Deus é testemunha de que a realidade era outra. Eu sempre pagava as minhas próprias contas. Por diversas vezes, era eu quem fazia a compra de mercado ou cobria despesas quando o Roberto não podia. Mas a dona Raquel já havia decidido qual era o meu papel. Eu era a mulher aproveitadora. A Juliana aprendeu rápido. Desde criança, ela fazia perguntas carregadas de malícia. Por que o Roberto vive te comprando as coisas? Que coisas? Perguntei uma vez. Esse chaveirinho custou R$ 20. É assim que tudo começa, ela respondeu. Muito séria. Era um absurdo, mas não era inocente. Enquanto me julgavam sem piedade, o verdadeiro sustento financeiro e emocional daquela casa era o Roberto. Quando ele arranjou um emprego formal, o dinheiro dele virou parte obrigatória do orçamento da família. Eram transferências de Pix para a casa deles. Era ajuda para consertar o carro do Geraldo. IPTU atrasado. E até um cartão de crédito adicional para emergências, que quase sempre terminavam em compras de roupas para a Juliana. O Roberto tinha um bom emprego, mas o dinheiro nunca sobrava. Ele chamava aquilo de ajudar. Eu enxergava a culpa, e eles sabiam como cobrá-la. Apesar de tudo, nós nos casamos. Fomos muito felizes, construímos a nossa casinha com suor e as nossas rotinas abençoadas. E a cada 15 dias, ainda íamos almoçar com os pais dele. Porque o Roberto ainda acreditava que uma família se mantinha unida à força da paciência. Eu ia por ele, não por eles. Pouco tempo depois, começamos a buscar o nosso bebê. No início, era só ilusão. Depois vieram as contas, calendários, testes exaustivos e meses longos em que cada atraso virava esperança. E cada resultado negativo nos deixava mudos diante da pia do banheiro. Passaram-se 2 anos dolorosos até que chegou o dia da consulta com a médica especialista. Eu ainda me lembro do consultório. O ar-condicionado estava gelado demais. A pasta fechada sobre a mesa. A doutora, procurando as palavras com cuidado, o Roberto não podia ter filhos biológicos. Não era uma probabilidade baixa. Não era um vamos tentar outro tratamento. Era definitivo. Ele agarrou a minha mão. Não chorou ali. Apenas apertou os meus dedos e sussurrou. Tudo bem, mas eu sabia que não estava nada bem. Não porque ele duvidasse de si mesmo, mas porque há notícias que nos obrigam a reconstruir o futuro. Nós conversamos durante semanas. Pensamos em não ter filhos. Oramos pensando em adotar. Refletimos muito sobre os tratamentos com doador. No final, escolhemos com paz um doador. Não foi uma decisão leviana. Nós a conversamos, choramos juntos e cuidamos dela com amor. E tomamos outra decisão fundamental. Não contaríamos para a família do Roberto. Não por vergonha, mas para proteger a nossa filha. Conhecíamos a Raquel, o Geraldo e a Juliana. Sabíamos que, se eles soubessem, usariam aquilo como arma. Talvez não no princípio, mas algum dia, numa discussão, numa comparação maldosa, eles iriam transformar a nossa filha em alguém menor, menos neta, menos da família, menos do Roberto.
Eu não queria que uma criança carregasse essa cruz. Quando a Mia nasceu, o Roberto a segurou como se tivessem colocado o mundo inteiro nos braços dele. Ela era miudinha, vermelhinha, zangada com a luz. Perfeita. O Roberto chorou. Oi, meu amor, ele disse. Eu sou o seu papai. E ele era. Desde o primeiro segundo. A Mia cresceu e puxou muito a mim. Os meus olhos, a minha boca, a forma de fruncir o nariz quando algo a aborrecia. Isso a Raquel nunca suportou. Não vejo nada do Roberto nela, dizia, inclinada sobre o carrinho. O Geraldo, uma vez, soltou em tom de brincadeira. Tem certeza de que ela é sua mesmo, Roberto? O Roberto ficou tão sério que o Geraldo riu de nervoso e mudou de assunto. A Juliana foi pior conforme cresceu. Vocês mimam demais a Mia, ela dizia. Isso porque tínhamos comprado um livro de histórias ou lápis de cor para a escola. Na cabeça dela, qualquer real gasto com a nossa filha era dinheiro que o Roberto deixava de dar para ela. Quando a Juliana terminou a escola, anunciou que queria estudar numa universidade particular caríssima, não uma opção pública, não uma escola mais acessível, uma universidade que obrigava a sentar com a calculadora. E quem ela esperava que pagasse? O Roberto. E ele pagou. Durante 2 anos, ele bancou a mensalidade. Eram milhares de reais todo semestre. Ele não pagava o aluguel dela, mas a faculdade já nos obrigava a ajustar todas as nossas contas. O Roberto fazia isso por amor à irmã, ou assim queria crer. Mas toda vez que a Juliana vinha à nossa casa, achava um jeito de reclamar. Vocês gastam muito com a Mia. Viajaram no feriado e depois dizem que o dinheiro tá curto. Se você não tivesse pagando tantas coisas para sua esposa e para sua filha, poderia ajudar muito mais a sua família de verdade. Sua família de verdade. Que palavra conveniente quando se quer dinheiro. Aquilo doía no Roberto, mas ele engolia seco. Dizia que a Juliana era imatura, que a Raquel falava sem pensar. Tentei acreditar, mas os sinais estavam ali. O ressentimento, a inveja, a ideia de que o Roberto lhes devia a vida inteira. E então chegou o fatídico jantar, o envelope, a acusação, a crueldade contra a pequena Mia. O momento em que uma criança de 7 anos teve que aturar 3 adultos lhe dizendo que ela não pertencia à família. Depois descobrimos como o fizeram. A Mia havia esquecido a escovinha de dentes no banheiro da Raquel numa tarde. A Juliana guardou. Com isso, mandaram fazer um teste particular, sem validade legal, mas suficiente para nos humilhar na mesa. O caminho de volta para casa foi um silêncio que ainda lembro no corpo. A Mia ia no banco de trás, rígida, olhando assustada pela janela, com medo de perguntar algo e receber outra resposta horrível. Eu a olhava pelo espelho. Esperava lágrimas, perguntas, raiva, mas não veio nada. Só uma garotinha tentando não desmoronar. O Roberto dirigia com as mãos apertadas no volante. Não disse nada durante todo o trajeto. Quando chegamos, a Mia entrou sem tirar os sapatos. Parou no corredor, olhando para a sala como se a nossa própria casa fosse desconhecida. O Roberto e eu nos olhamos. Era um momento de agir como pais, com a sabedoria de Deus. Nós a levamos para o sofá. Eu peguei uma de suas mãos e o Roberto pegou a outra. Mia, filha, eu disse com cuidado. Você lembra que a gente sempre falou o quanto sonhamos para ter você? Ela sentiu. O Roberto respirou fundo. Quando a mamãe e eu quisemos ter um bebê, os médicos nos disseram que o meu corpo não podia ter filhos sem ajuda médica. A Mia o olhava sem piscar. Então, os doutores nos ajudaram. Você cresceu na barriga da mamãe. Eu estive ali desde antes de você nascer. Eu te esperei, embalei você, troquei suas fraldas,
Te ensinei a andar de bicicleta. Eu sou o seu pai, Mia. Agora e para sempre. Ela abaixou o olhar. Mas a titia falou que a mamãe enganou. Aquela pergunta cortou o meu coração. Não, respondi de imediato. Nunca. O seu pai sempre soube como você chegou à nossa vida. Nunca foi um segredo. Nunca houve mentira entre ele e eu. O Roberto apertou a mãozinha dela. Você é a minha filha. Isso nunca vai mudar. A Mia não chorou. E isso foi o que mais me deu medo. Ela apenas assentiu, levantou-se devagar e foi para o quarto. A porta se fechou com um clique suave. O Roberto cobriu o rosto com as mãos. Não sei se ela entendeu ou se apenas se apagou por dentro. Ele disse. Talvez as duas coisas. Suspirei. Demos espaço a ela, mas a noite não havia acabado. O Roberto entrou no nosso pequeno escritório e abriu o aplicativo do banco no celular. Eu fui atrás dele. A feição no rosto dele era de um homem que, por fim, deixou de pedir permissão para viver. Com toques secos na tela, ele primeiro cancelou a chave Pix mensal que fazia para a Raquel e o Geraldo. Depois, cancelou o depósito agendado que pagava a faculdade da Juliana. Em seguida, bloqueou permanentemente o cartão de crédito adicional. Mariana, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Eu vou cortar tudo. Tudo. É o que tem de ser feito, respondi. Ele soltou um riso seco e exausto. Dá um frio na barriga, porque nunca fiz isso na vida. Ele encostou as costas na cadeira e respirou profundamente, como se tirasse uma montanha dos ombros. Mas, Mariana, creio que essa é a primeira decisão sobre eles que de verdade faz sentido. No dia seguinte, a casa amanheceu estranhamente tranquila. A Mia saiu do quarto abraçando o seu coelho de pelúcia encardido e perguntou se podia ver desenho na TV. Não houve perguntas, nem choro, só uma fragilidade visível. Perto do meio-dia, o celular do Roberto começou a tocar insistentemente. A Raquel, depois o Geraldo, depois a Raquel de novo. O Roberto olhou para a tela. Já se deram conta da faculdade? A Juliana devia ter entrado no aplicativo e visto que o dinheiro não ia cair. Faltavam 2 dias para a data de vencimento. Ele atendeu no viva voz. As reclamações começaram no mesmo instante. Como você pôde fazer isso com a gente? A sua irmã precisa desse pagamento. Você vai arruinar o semestre dela. Faltam só 2 dias, Roberto. O Roberto afastou o celular do ouvido. Eu não vou pagar mais nada, disse ele, calmamente. O Geraldo levantou a voz lá do outro lado. Seja razoável, garoto. Ela não tem como continuar estudando se você cortar a ajuda. Ela tem 20 anos, respondeu Roberto. Pode procurar uma bolsa de estudos, parcelar, arrumar um emprego ou mudar para uma faculdade que ela mesma possa pagar. A Raquel soltou uma exclamação de indignação. Você não pode abandonar a sua família desse jeito. O Roberto olhou para a sala, onde a Mia estava sentada no tapete. Vocês abandonaram a Mia ontem à noite. Houve um silêncio pesado. Depois, vieram os ataques covardes de sempre. Essa mulher está manipulando você. Ela te separou de nós. Você nos deve respeito. A sua irmã contava com você. O Roberto desligou na cara deles. Eu me aproximei e beijei o rosto do meu marido. Estou orgulhosa de você. Ele sorriu, ainda surpreso consigo mesmo. Ele nunca havia desligado na cara deles. Respirou fundo. A sensação foi boa. A Mia apareceu na entrada do corredor. Papai, a vovó Raquel e o vovô Geraldo estão bravos? O Roberto se agachou até ficar na altura dela. Eles estão bravos porque fizeram uma coisa muito feia e não querem assumir a culpa, explicou ele com carinho. Não tem nada a ver com você, meu anjo. Ela balançou a cabecinha, mas os olhinhos continuaram sérios. Eles moravam a menos de 20 minutos de distância, e no sábado quase não havia trânsito. Não demorou muito até que bateram à nossa porta, e não foi um toque amigável.
Foi a batida de quem acha que uma porta fechada é uma ofensa. O Roberto endureceu a postura. Eu atendo, falei, caminhando até a entrada. Abri apenas uma fresta. A Raquel e o Geraldo estavam lá fora. Ela apertava a bolsa velha contra o corpo e ele estava com a mandíbula tensa. Os dois transbordavam a indignação de quem se sente a verdadeira vítima da situação. Deixa a gente entrar, ordenou a Raquel. Não foi um pedido. Deixei que entrassem, mas só para os vizinhos não escutarem o barraco na rua. Eles entraram como se fossem donos da casa. O Roberto apareceu no corredor. O que vocês vieram fazer aqui? O Geraldo deu um sorriso amarelo. Você desligou o telefone na nossa cara. Desliguei, confirmou o Roberto. A Raquel arregalou os olhos. É assim que você trata os seus pais? É assim que eu trato qualquer pessoa que cruza o limite do respeito. A Raquel cruzou os braços. Nós exigimos uma explicação. O Roberto assentiu, calmo e firme. Eu cancelei os pagamentos. Eu não vou mais bancar a faculdade da Juliana. O Geraldo piscou, atônito. O quê? Não pode fazer isso, gritou a Raquel. A garota precisa daquele dinheiro. Então, a partir de hoje, vocês que ajudem a pagar, respondeu o Roberto. O Geraldo deu um passo à frente, agressivo. Nós somos humildes. Não temos dinheiro para pagar uma mensalidade daquelas. Então ela vai ter que procurar outra saída. A Raquel soltou um riso amargo. É muito fácil para você dizer isso, né? Você teve apoio e dinheiro quando era jovem. O Roberto a encarou com um olhar fulminante. Apoio de quem, dona Raquel? Ela se calou. Eu trabalhei enquanto estudava, continuou ele. Eu paguei as minhas coisas. Eu sustentei os luxos desta família muito antes de poder comprar um sapato para mim. E quando a Mariana entrou na minha vida, vocês a trataram como uma ladra que veio roubar o dinheiro de vocês. Não seja exagerado, resmungou o Geraldo, acuado. Exagerado! Vocês criticaram a minha esposa desde o primeiro dia. Trataram a Mia como uma bastarda. E ontem à noite, vocês foram além do que o próprio diabo seria capaz de ir. A Raquel apertou os lábios finos. A Juliana só se equivocou. A Juliana disse para minha filha de 7 anos que eu não era o pai dela. Mas ela não fez por maldade. Tentou justificar a Raquel. Eu dei um passo à frente. Como alguém diz uma atrocidade dessas sem maldade? O Geraldo me fuzilou com o olhar. Talvez se você não tivesse ocultado uma coisa tão grave da família... Cuidado com o que vai falar, interrompeu Roberto, com a voz tão sombria que o Geraldo recuou na hora. A Raquel respirou fundo, tentando adotar um tom maternal. Roberto, vocês deviam ter contado. Nós tínhamos o sagrado direito de saber que a Mia não era do nosso sangue biológico. Aquela palavra pairou no ar pesado. Atrás de nós, no corredor, uma vozinha embargada perguntou: Eu não sou do sangue de vocês? Olhei para trás num solavanco. A Mia estava parada ali, descalça, com os cabelos úmidos do banho, o rostinho pálido e os olhos transbordando pavor. Eles disseram que eu não sou neta deles, repetiu a minha pequena. Eu não pensei 2 vezes. Corri até ela e a peguei no colo antes que desmoronasse. Ela se agarrou ao meu pescoço e começou a chorar. Um choro mudo, daqueles soluços doloridos que quase não fazem som porque a tristeza está entalada na garganta. A Raquel tentou dar um passo na nossa direção. Minha netinha, você não entendeu bem. Chega, cravou o Roberto. Foi só uma palavra, mas definitiva. Ele caminhou até nós, colocou a mão protetora nas costas da Mia e encarou os pais. Saiam da minha casa. A Raquel congelou. Roberto, me escuta. Eu já escutei o suficiente na vida inteira. O Geraldo tentou engrossar a voz. Nós viemos consertar essa situação. Não, respondeu Roberto. Vocês vieram aqui pedir o dinheiro de volta. A Raquel levantou o queixo, ofendida. Você vai mesmo jogar a sua família no lixo por causa de um mal-entendido?
O Roberto olhou para Mia chorando no meu ombro. Isso aqui não é um mal-entendido. É a colheita da maldade de vocês. O Geraldo apontou o dedo, rancoroso. Se nós passarmos por aquela porta hoje, as coisas nunca mais serão as mesmas. O Roberto abriu a porta da rua e apontou para fora. Graças a Deus! Nunca mais serão as mesmas. Por isso, vão embora, agora. A Raquel o olhou por vários segundos, ainda convicta de que o Roberto iria ceder e baixar a cabeça, como fez a vida toda. Mas ele não cedeu. A muralha estava erguida. O Geraldo saiu primeiro, bufando. A Raquel saiu logo atrás, rígida e ofendida, no seu papel de vítima incompreendida. O Roberto bateu a porta e passou a tranca dupla. Depois, virou-se para nós. A raiva já tinha sumido do rosto dele, dando lugar apenas a um cansaço imenso. Ele pegou a Mia dos meus braços com a maior delicadeza do mundo. Já passou, meu amor, sussurrou no ouvido dela. Você está na sua casa, está segura com o papai. Ninguém neste mundo vai te tirar de mim. A Mia chorou até pegar no sono, completamente exausta. Naquela noite, ela dormiu entre nós dois, na cama grande. O Roberto não se mexeu por horas. Manteve a mão firme nas costas da filha, como se temesse que alguém tentasse arrancá-la de nós na calada da noite. Eu também não dormi. Fiquei olhando para o teto, entendendo que a ferida estava aberta, mas que finalmente a providência divina havia colocado uma barreira de proteção entre a nossa família e aquela gente ruim. A semana seguinte foi diferente. Não foi perfeita, mas havia uma paz indescritível no ar. Sem almoços de domingo tensos, sem mensagens da Raquel fingindo preocupação, sem a Juliana mandando boletos de última hora. Houve apenas algumas mensagens de uma tia distante tentando dar sermão, mas o Roberto a ignorou. A Mia não tocou no assunto por dias. Foi à escola, fez as tarefas, coloriu os desenhos e deitou no sofá com o pai para ver documentários de bichos. Às vezes, ela ficava encarando o Roberto por muito tempo, como se quisesse ter certeza de que ele não ia sumir. E ele sempre percebia. O que foi, minha princesinha? Nada. Vem cá dar um abraço no papai. E ela ia, e os dois ficavam abraçados em silêncio. Uma noite, enquanto eu preparava o jantar, a Mia estava sentada na mesa com os lápis de cor. De repente, levantou a cabecinha e perguntou muito séria. A gente ainda vai ter que ir almoçar o frango seco da vovó Raquel todo domingo? O Roberto paralisou, com o garfo no ar. Eu soltei uma risada nervosa que quase virou choro. O Roberto também riu, um riso aliviado, de alma lavada. Não, meu amor, disse ele. Nós nunca mais vamos lá. A Mia voltou a colorir seu papel. Que bom! A gente pode comer pastel no domingo? Nós podemos comer pastel todo domingo, respondeu ele, com os olhos brilhando. E assim, as coisas no nosso lar se ajeitaram. A Mia voltou a desenhar. Pintava nós três, às vezes com um cachorrinho imaginário, às vezes com um sol enorme e brilhante no céu. Mas ela nunca mais desenhou a Raquel, o Geraldo ou a Juliana nas folhinhas de papel. E nós nunca perguntamos o porquê. Tempos depois, soubemos de notícias deles através de vizinhos, não porque fomos procurar. Disseram que o Geraldo precisou fazer vários empréstimos no banco para tentar salvar a faculdade da Juliana e que quase deram a casa velha como garantia. A Juliana teve que trancar metade das matérias e procurar emprego como vendedora para conseguir pagar as contas. Eu não senti alegria com a desgraça deles, mas também não senti um pingo de pena. Durante anos, eles tentaram nos convencer de que a família era uma dívida impagável, que o Roberto tinha a obrigação de bancá-los, que eu era apenas uma intrusa e que a minha pequena Mia só seria aceita se ficasse caladinha num canto. Naquela noite abençoada do jantar,
Eles jogaram as cartas achando que iriam me humilhar e destruir a minha família. Mas o que eles encontraram, pela graça de Deus, foi um homem cansado de ser humilhado. Um pai que acordou, como um leão, para proteger o que era mais sagrado. E dessa vez, o meu Roberto não teve a menor dúvida. Ele escolheu a filha.